Muita gente me pergunta, Wilson, por que ser governador de novo? Sabe por quê? Por 3 motivos. Primeiro, assim como aí na sua casa, a pandemia também atrapalhou muita coisa que a gente poderia ter feito no governo. Eu não tive a chance que os outros governantes tiveram de trabalhar sem crise. Segundo, a gente está conseguindo colocar o Estado nos trilhos. Agora, só preciso de tempo para acelerar com o que já está andando no rumo certo. E por último, porque o nosso governo tem um propósito. E este propósito não pode ser interrompido, especialmente por aqueles que já tiveram mais de uma chance para fazer e não fizeram. E sabe qual é o nosso propósito? Recuperar 40 anos de atraso, transformar vidas e realizar sonhos. É por isso que eu peço uma oportunidade para ser governador de novo. O povo vai vencer de novo! Pela primeira vez, o Amazonas ganhou UTI no interior. Já são 31 leitos de UTI em Parintins, Tefé e Tabatinga. E nos próximos meses, serão mais 10 em Humaitá. Pela primeira vez, os profissionais da educação do Amazonas ganharam o maior abono de toda a história do estado, da merendeira ao professor. Pela primeira vez, e no nosso governo também, o Amazonas implementou o auxílio estadual permanente para ajudar mais de 1.200.000 pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento da economia do país. Pela primeira vez, o Amazonas abriu tantos restaurantes prato cheio em tão pouco tempo. Já são 37 para colocar comida no prato de quem tem fome agora. E pela primeira vez, o Amazonas criou um número recorde de empregos diante das maiores crises econômicas e de saúde dos últimos tempos. Foram mais de 60.000 novos empregos em apenas 3 anos e meio. Atenção, um dos maiores portais de notícias do país, o G1 da Globo, comprova. Wilson é o governador que mais cumpriu propostas de campanha de toda a região norte e o 5º de todo o Brasil. Foram 7 em cada 10 propostas cumpridas. E vem mais trabalho por aí. O Amazonas já sabe. É o Wilson em primeiro lugar. Propostas do Wilson. Vamos ampliar o auxílio estadual para mais 50.000 famílias já no próximo ano. Esse auxílio estadual, ele veio para uma complementação no meu orçamento em casa. Vamos aumentar o número de UTIs no interior e implantar policlínicas nos municípios polo, levando serviços de medicina especializada a todas as regiões do Amazonas. Foi a UTI de Parintins, que foi algo muito importante, melhorou muito. Nos próximos 4 anos, o prato cheio vai chegar a todos os municípios do Amazonas. Nosso objetivo é entregar mais 41 restaurantes populares para atender todo o estado. E hoje nós podemos contemplar aqui no bairro o prato cheio aberto para toda a população. A nossa vitória só estará completa quando vencermos também o segundo turno. Por isso, peço a cada um dos mais de 819.000 pessoas que votaram em mim neste primeiro turno, que conquistem mais um voto a cada dia para vencermos essa eleição com uma votação recorde. Vamos juntos fazer história no Amazonas. O povo vai vencer de novo. E vai vencer porque não quer mais políticos antigos que só se aproximam dos pobres na hora de pedir voto. Políticos distantes que não sabem quais as dificuldades que o povo enfrenta, porque nunca pegaram ônibus para ir ao trabalho, porque nunca ficaram preocupados se tinha ou não tinha comida em casa, porque nunca perderam sono por causa das contas para pagar no final do mês. O Amazonas não quer mais esse tipo de político que passa mais tempo atacando do que apresentando proposta. O Amazonas não quer mais político lobo em pele de cordeiro. O Amazonas quer sim, de uma vez por todas, seguir pelo caminho do trabalho, da verdade, do amor, da fé e da esperança. Nós somos a vitória, e a nossa vitória já começou. Acelera, acelerou, o Wilson Lima disparou. O Wilson Lima disparou. O seu trabalho o Amazonas reconhece. A cada dia o Wilson Lima cresce. 44, confirmei. Governador Wilson Lima outra vez. Acelera, acelerou. O Wilson Lima disparou. O Wilson Lima disparou. Acelera, acelerou. O Wilson Lima disparou. O Wilson Lima disparou. Vote Wilson Governador 44. O povo vai vencer de novo. Não posso
posso deixar meu Amazonas do jeito que tá. Desse jeito não dá, desse jeito não dá. Tem que mudar, 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 tem que mudar. Um governador não pode se omitir nos momentos de crise e nem tentar jogar a culpa em cima dos outros. A gente viu o que está acontecendo com a saúde. Filas intermináveis, pessoas morrendo por falta de atendimento, um verdadeiro caos. E o governador o que fez? Não construiu um hospital sequer em todo o estado. Mais uma vez, ele foi omisso. Para governar um estado com o tamanho e a importância do Amazonas, é preciso ter competência e assumir as responsabilidades. Porque do jeito que está, não dá. A saúde pública foi uma prioridade absoluta no nosso governo. Construir 42 hospitais, construir 2 novas maternidades e reformei e ampliei todas as outras maternidades, todos os CAICs, todos os CAIMs. Reformei, ampliei e construí novos SPAs e novas policlínicas. De lá para cá, construíram 0. Portanto, além da péssima gestão, da falta de compromisso, não há investimento na saúde. Consequência, a fila do CISREG explodiu, virou a fila da morte. As pessoas estão há anos esperando por uma cirurgia. Isso é desumano. Isso é a consequência na vida do cidadão da falta de governo, da falta de saúde pública, da falta de respeito. Nós temos como fazer a grande transformação e revolução. O que falta? Governador, plano, vontade, desejo de transformar. Ele construiu o Instituto da Mulher Dona Lindu, a Maternidade Ana Braga, o Pronto Socorro Platão Araújo, o novo 28 de agosto e a ampliação do João Lúcio. Teve hospital 42 em Manaus e no interior. Eduardo construiu e também reformou. Agora vai fazer, mais 3 na capital, vai ter fila 0 e rede de clínicas com atenção especial. Eu vim sentindo mais dores estranhas, então eu fui começar a ir nesses postos de saúde, né, para fazer alguns exames. Daí o doutor falou para mim, olha, a senhora tem pedra na vesícula, a senhora precisa ser operada dessas pedras. Fiquei esperando para a cirurgia, aí disseram para mim, olha, seu nome tá na fila de espera. Com 4 meses resolvi voltar lá no posto de saúde, procurar no CISREG, né, meu nome, para ver como é que tava a situação. O rapaz olhou para mim e disse, olha, não tem nada aqui no seu nome. Seu nome sumiu, com 4 meses de espera, seu nome sumiu do sistema de saúde. De como assim sumiu? Se eu tô na fila de espera para me operar. Fiz de novo todos os exames, todo o check-up. Ou seja, tudo aqui tá muito demorado. Porque ele sabe que tem muita gente aqui que precisa de cuidado. A gente não tá pedindo esmola, a gente tá lutando pela nossa saúde. Não posso deixar meu Amazonas do jeito que tá. Desse jeito não dá, desse jeito não dá. O primeiro compromisso meu e da Anne é que nós vamos zerar em 120 dias essa fila da morte que é o CISREG. Você tem que ter políticas permanentes de ações do governo, tanto na capital quanto no interior, com consultas especializadas, cirurgias eletivas e com exames e diagnósticos em tempo estabelecido de no máximo 30, 45 dias. É preciso ter um projeto na saúde com começo, meio e fim. Eu quero aqui lembrar de um fato que aconteceu esses dias, Eduardo, com uma jovem mãe que acabou tendo seu filho no chão da Ana Braga. Nós temos médicos, temos profissionais da saúde que estão preparados para acolher. O que falta é investimento, é tratar a saúde seriamente, porque não dá para acontecer esse tipo de coisa. Essa é uma coisa que a gente não quer passar. Perder uma pessoa por negligência, perder uma pessoa da nossa família por falta de atendimento. Isso ninguém merece. Aquilo que a gente não quer para nossa família, a gente não quer para a família de ninguém. Tem que mudar, tem que mudar. Eduardo Braga, pra crescer, tem que mudar. Vote Eduardo 15.
Jornal